Olá, me chamo Esther, sou do curso de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba e juntamente com meu grupo, Raquel, Vilaine, Cecília e Elizabeth, a gente vai falar sobre os músculos dos membros inferiores. E para dar início, eu vou começar falando sobre os músculos da pelve, da região da pelve. Para ter uma visão geral, ele vai desempenhar um papel crucial na sustentação e função dos órgãos pélvicos, além de auxiliar na gestão ali do controle da continência urinária e fecal e das funções sexuais. Ele vai ser dividido em dois: músculos do assoalho pélvico e músculos da parede pélvica. Os músculos do assoalho pélvico, eles vão fechar inferiormente a pelve e vão dar sustentação às vísceras pélvicas, útero, reto e bexiga. Vai ser formado pelo músculo coxígeno e músculo levantador do ânus. Começando pelo músculo pubocoxígeno, a gente vai ver que ele vai se originar no ramo púbico superior e vai se inserir no cóccix e no ligamento anocoxígeno, fazendo parte do assoalho abinopélvico. A sua inervação ela vai se dar pelos nervos sacrais S3 e S4 e também o nervo retal inferior. A vascularização sanguínea ela vai ser realizada pelas artérias pudenda, a glútea inferior e a retal inferior. E a vascularização linfática vai ser feita pelos linfonodos ilíacos internos. Vai ter uma função de sustentação das vísceras pélvicas, controle da continência urinária e fecal, e vai auxiliar nos esfíncteres, e vai apoiar na contração do assoalho pélvico, participando na função sexual. Ele pode ser subdividido baseado nas estruturas, né, nos quais suas fibras ali vão estar relacionadas. Começando pelo pubo perineal, que vai ter fibras que vão se inserir no corpo perineal, como dá para ver pela primeira imagem. Pubo vaginal, ou pubo uretral, ele vai ter fibras que se inserem na parede vaginal em mulheres ou na próstata uretra. Pubo anal ou pulmonares são fibras que vão se inserir nas paredes do canal anal. Músculo levantador do ânus, que vai ser o coxígeno. Ele vai se originar no ápice da espinha linfática e no ligamento sacroespinal. Vai se inserir na borda lateral do cóccix e na parte inferior do sacro. Sua vascularização sanguínea vai se dar pela artéria vesical inferior pudenda e a linfática vai ser realizada pelos linfonodos sacrais. Vai ser suprimido pelos ramos dos nervos espinais sacrais S4 e S5 e vai ter a função de sustentar os órgãos pélvicos, estabilizar o cóccix e auxiliar na elevação do assoalho pélvico. O músculo levantador do ânus, o iliocoxígeno, ele vai se originar nas fáscias do músculo obturador interno e vai se inserir no ligamento anocoxígeno, que vai ser uma estrutura fibrosa entre o ânus e o cóccix. Inervação. A inervação ela vai ser feita pelo nervo levantador do ânus, o S4, e também por ramos do nervo pudendo. Sua vascularização sanguínea vai se dar pelas artérias pudenda interna, a retal e a sacral inferior. E a vascularização linfática vai ser com os linfonodos ilíacos internos. Tem como função a sustentação das vísceras pélvicas, a contribuição para o fechamento do assoalho pélvico e o auxílio da contingência urinária e fecal. O músculo levantador do ânus, o pubo retal, ele vai ter uma origem na face anterior do pubis. E suas fibras elas vão passar contornando, né, o reto em uma forma de alça, em U. Não vai se inserir diretamente em um osso, mas vai formar uma alça ao redor da junção anorrenal. Vai ter como função um fecho muscular. Vai ser uma coisa mais dinâmica, né, que
auxilia diretamente os esfíncteres anais no controle da evacuação. Vai ser inervado pelos nervos espinais S2, S3 e S4, além do pudendo. A sua vascularização sanguínea vai ser realizada pelas artérias pudenda interna e a retal inferior. E a vascularização linfática vai se dar pelos linfonodos ilíacos internos e sacrais. Nesse slide, eu coloquei para a gente conseguir visualizar melhor a vista superior e inferior de cada subdivisão. Temos a vista superior do iliococcígeno, né? A inferior também, logo abaixo, a superior do coccígeno, a inferior do coccígeno, a superior do bulbo retal e a inferior do bulbo retal. Bem, para começar a falar sobre os músculos da parede pélvica, eu vou começar com o músculo piriforme. Ele vai se originar da superfície anterior do sacro, entre o forame sacral, e vai passar lateralmente para sair da pelve através do forame isquiático maior, e vai se inserir no ápice do trocânter maior do fêmur. A sua inervação ela vai ocorrer por meio dos ramos anteriores dos nervos espinhais, S1 e S2. A sua vascularização ela vai prover das artérias glútea inferior e glútea superior e pudenda interna. A drenagem linfática ela vai se dar pelos linfonodos ilíacos internos. Ele vai ter uma função de estabilizar a articulação do quadril, né? Estabilizando a cabeça do fêmur, né? No acetábulo do quadril e dando abdução e rotação, né? Na lateral da coxa. Um detalhe importante a lembrar é sobre a síndrome de piriforme. Essa síndrome ela vai ser dada por pessoas que passam muito tempo sentadas, né? Geralmente por aquelas que trabalham horas e horas sentadas no escritório, no computador. E como é que isso acontece? Ela vai ser caracterizada por uma dor, né, na região glútea, que vai poder irradiar para a parte posterior, né, da coxa e da perna, que vai ser devido à compressão do nervo ciático, né, pelo músculo piriforme. O músculo da parede pélvica, o obturador interno, ele vai ter origem dos limites ósseos do forame obturador, incluindo o ramo inferior do pubis, o ramo isquiático, a superfície pélvica do quadril e a parte superior do forame isquiático maior. Sua inserção ela vai se dar pelo lado medial do trocante maior do fêmur. Vai ser inervado pelo nervo obturatório e derivado das raízes espinhais L5 e AS1, L5 e AS1. E vai ter sua vascularização sanguínea a partir de ramos da artéria obturadora. A vascularização linfática ela vai ser realizada pelos linfonodos ilíacos internos e externos e vai atuar como um rotator externo, né, da coxa em extensão. O músculo esfíncter externo do ânus ele vai ter uma origem dos tecidos ao redor do ânus e do cóccix e vai se inserir ao redor do canal anal e se fixa no centro tendíneo do períneo. Vai ter uma inervação nos ramos do nervo pudendo, das raízes S2, S3 e S4, e sua vascularização sanguínea vai se dar pelo ramo da artéria pudenda interna e a vascularização linfática nos linfonodos inguinais superficiais. Vai ter como função os movimentos de contração e relaxamento e atua em conjunto com o músculo pubo-retal para controlar a saída das fezes. O músculo transverso superficial do períneo, ele vai ter origem interna na tuberosidade isquiática. Vai ter inserção no centro tendíneo do períneo e inervação no nervo perineal, que vai ser o ramo do nervo pudendo, né, com as raízes S2 e S4. A vascularização sanguínea vai se dar pelo ramo da artéria pudenda interna e a drenagem linfática pelos linfonodos inguinais superficiais. Vai ter uma função de estabilizar o centro tendíneo do períneo.
O músculo transverso profundo do períneo vai ter uma origem no ramo inferior do pubis e isquio, se inserindo no centro tendíneo do períneo. A sua inervação vai se dar pelo ramo do nervo pudendo S2 e S4 e a vascularização sanguínea, a artéria perineal, a drenagem linfática, linfonodos ilíacos internos. Em função, ele vai ter a estabilização do centro tendíneo do períneo e vai atuar na compreensão da uretra e participa da continência urinária. O músculo bulbo esponjoso vai ter uma origem no centro tendíneo do períneo. Sua inserção em homens vai se dar na face do corpo peniano e nas mulheres no corpo do clitóris e tecidos ao redor do vestíbulo da vagina. A inervação vai se dar pelo nervo perineal, a vascularização na artéria perineal, drenagem linfática nos linfonodos inguinais superficiais. Em função, nos homens, vai esvaziar a uretra após a micção e ejetar sêmen e compressão do bulbo peniano. E nas mulheres, vai constringir o orifício vaginal e compreensão do bulbo do vestíbulo e glândulas vestibulares maiores. No músculo isquiocavernoso, a origem dele vai se dar na face interna da tuberosidade isquiática e no ramo isquiopúbico. Sua inserção nos homens vai ser na face que recobre os corpos cavernosos do pênis e nas mulheres vai ser a face que recobre os corpos cavernosos do clitóris. Sua inervação vai se dar pelo nervo perineal e a vascularização sanguínea na artéria perineal e a linfática aos linfonodos inguinais superficiais. Sua função é comprimir os ossos cavernosos dos homens e das mulheres. O músculo esfíncter externo da uretra vai ter sua origem nos ramos inferiores do pubis e arco tendíneo do músculo levantador do ânus. A sua inserção vai dar ao redor da uretra e a vascularização sanguínea nas artérias perineal e uretral. A linfática nos linfonodos ilíacos internos. Vai ter como função contração voluntária da uretra. Nos homens, vai ajudar a interromper o fluxo urinário e nas mulheres, fecha a uretra para manter a continência, junto com os músculos acessórios. O músculo compressor da uretra. Ele vai ter sua origem nos ramos inferiores dos ossos púbicos e a sua inserção vai se dar anteriormente à uretra. A vascularização sanguínea vai ser na artéria perineal e a linfática nos linfonodos ilíacos internos. Vai ter a função de compressão da uretra para ajudar no controle voluntário da micção e atuar reforçando a ação do esfíncter externo da uretra. Uma observação muito importante é que ele vai ser mais desenvolvido e constante nas mulheres. Nos homens, ele vai ser geralmente ausente e rudimentar. O músculo esfíncter uretrovaginal, ele vai ter sua origem nos ramos inferiores dos ossos púbicos. Seu trajeto, vai ser nas fibras suas fibras vão passar circundando a uretra e a vagina juntas. A sua inserção, ela vai unir-se anteriormente à uretra. A inervação, no nervo perineal. Sua vascularização sanguínea vai ser na artéria perineal e a linfática nos linfonodos ilíacos internos. Vai ter como função comprimir simultaneamente a uretra e a vagina, contribuir para a continência urinária e vai ajudar no estreitamento do canal vaginal. E um detalhe muito importante é que esse músculo ele só vai ser encontrado na mulher. Olá, me chamo Raquel e eu vou falar a respeito dos músculos do quadril. Sobre uma visão geral, os músculos do quadril, eles se dividem em anterior e posterior, que eles vão dar origem aos músculos do glúteo. Esses músculos se subdividem em superficiais e profundos, como a gente consegue observar nessa imagem ao lado. Eles vão atuar na articulação coxo-femoral e também na questão de movimentos, de rotação, estabilização, adução, extensão. São algumas funções desses músculos.
Iniciando com os músculos do quadril anterior. Nessa imagem aí a gente consegue ver acima o psoas maior e abaixo a gente consegue observar o ilíaco. O psoas maior, ele vai ter origem nos corpos vertebrais T12 a T5 e nos processos costais das vértebras L1 a L5. Na imagem acima, essa parte verde, a gente observa o músculo psoas maior. Essa parte das vértebras em azul, a gente observa a origem dele. Já o ilíaco, ele possui origem na fossa ilíaca e a sua inervação é no nervo femoral L2 a L4. Na imagem, a gente observa esse músculo descrito dessa parte verde na lateral. Eles podem ser classificados também os dois juntos, como sendo denominado de iliopsoas. Então, eles podem ser assim por ele estar em uma localização bem próxima. O terceiro, a gente vai ter o psoas menor. Esse músculo, ele vai estar percorrendo ao longo do psoas maior, como a gente pode observar na imagem, descrita nessa linha verde. Esse é o músculo. E aí no slide eu mostro que cerca de 35% a 60% da população não vai possuir esse músculo. Essa ausência, ela vai se dar de uma maneira natural e vai ser resultado de uma variação evolutiva ou então do desenvolvimento embrionário. Essa ausência, ela pode prejudicar, sim, na flexão do tronco e na estabilidade da coluna. Agora, entrando nessa questão desses músculos, da função, inervação e vascularização, aí na imagem ao lado, são todos esses músculos que eu acabei de falar, os três, descritas como a imagem verde. A função, ele vai possuir função de flexão da coxa na articulação do quadril. Nessas imagens, a gente vai observar a inervação e a vascularização. A inervação vai ser no nervo femoral, ele vai ser responsável pelo ilíaco e o psoas maior. Já o plexo lombar vai ser pelo psoas maior e menor. A questão da vascularização vai ser pela artéria iliolombar e artéria circunflexa medial femoral. Isso vai ser do iliopsoas, tanto do ilíaco como do psoas maior. Então, é isso que a gente consegue observar nessas imagens. A gente vê na vascularização, possui duas setas verdes, que está demonstrando onde fica cada um deles. Agora, eu vou adentrar na parte dos músculos do glúteo superficiais. Ele vai possuir o glúteo máximo, que vai ter origem. O glúteo máximo está sendo descrito nessa imagem de cima, nessa parte verde. E a sua origem é na superfície do ilíaco posterior, a linha posterior do glúteo, como a gente consegue observar nessa primeira imagem, nessa parte azul, onde está mostrando em azul. Já na segunda imagem, vai ser onde está a sua inervação, que vai ser na tuberosidade glútea do fêmur e no trato iliotibial. Já o glúteo médio, quando a gente retira esse glúteo máximo, a gente consegue observar o glúteo médio, que é essa imagem de baixo, onde ele está sendo mostrado de verde também. Essa terceira imagem, ela vai estar representando a sua origem, que é na superfície glútea do ilho. A quarta imagem vai ser a sua inserção, que é no trocânter maior. A gente vai possuir também o glúteo mínimo, que está sendo destacado nessa primeira imagem. O glúteo mínimo vai possuir origem na superfície glútea do ilho e sua inserção no trocânter maior, que a gente consegue observar que é a mesma coisa do glúteo médio. Já o tensor da fáscia lata, que a gente consegue observar ele nas duas imagens abaixo, ele vai possuir origem na espinha ilíaca antero-posterior, que é onde está sendo destacado na primeira imagem com um ponto azul acima dele. Já a sua inserção vai ser no trato iliotibial, que a gente consegue observar isso na segunda imagem, onde a gente observa o seu início até onde ele vai dar a sua continuidade. Já as suas funções, vou destacar
a extensão, a abdução, a rotação da coxa e a estabilização da pelve. Nas próximas imagens, a gente vai conseguir observar a inervação e a vascularização. A inervação vai se dar pelo nervo glúteo inferior, que vai ser responsável pela vascularização do glúteo máximo. Já o nervo glúteo superior vai ser dos restantes dos músculos. Já a questão da vascularização vai ser através da artéria glútea superior e inferior. Ok? Os próximos músculos que eu vou falar são os músculos glúteos profundos. Eu vou iniciar falando sobre o piriforme. A gente consegue observar esse piriforme nessa imagem acima, onde ele está sendo destacado de verde. A sua origem vai ser na superfície pélvica do sacro e a sua inserção vai ser no trocânter maior. A gente consegue observar isso aqui nessas imagens. O primeiro é a sua origem, que, como eu falei, é na superfície pélvica do sacro, e essa segunda imagem é a sua inserção no trocânter maior. Já o obturador interno, a gente consegue observar ele nessa imagem de baixo, nessa parte verde, e ele está sendo circulado numa partezinha de baixo em azul. Essa parte em azul é a origem, que é a membrana, é na membrana obturadora. A sua inserção é no trocânter maior e na fossa trocantérica. Já agora eu vou falar sobre o gêmeo superior e o gêmeo inferior. Nessa imagem, ele está destacado os dois. Esse de cima vai ser o gêmeo superior e o de baixo, em verde, vai ser o gêmeo inferior. A sua origem do gêmeo superior é na espinha isquiática e a sua inserção é no trocânter maior. Já do gêmeo inferior, a sua origem vai ser na tuberosidade isquiática e a inserção no trocânter maior. Na imagem, a gente observa essa parte em azul. Essa parte em azul está destacando a origem do gêmeo inferior. Agora eu vou falar sobre o quadrado femoral. Essa imagem maior ao lado, ele mostra essa parte em verde, que é o músculo que eu vou falar sobre o quadrado femoral, e a gente observa que ele tem um formato de quadrado. A sua origem é na tuberosidade isquiática, como a gente consegue observar em azul nessa primeira imagem de baixo, e a sua inserção é na crista intertrocantérica, que ele está apresentando na segunda imagem, numa linha azul do lado. Agora sobre as suas funções desses músculos, que estão destacados na imagem ao lado, todos esses músculos que eu acabei de falar, dos glúteos profundos. A sua função vai ser de rotação lateral da coxa na articulação do quadril. A sua inervação e vascularização, que estão representadas nessas imagens. A sua inervação vai ser pelo plexo femoral, já a sua vascularização vai ser pela artéria glútea superior e inferior. Essa imagem está representando apenas o superior. E com isso, eu concluo a parte dos músculos dos quadris. Boa noite, meu nome é Elizabeth Feliciano. Eu vou falar um pouco mais sobre os músculos da coxa. Bem, a coxa ela vai representar um dos segmentos corporais mais importantes, porque ele vai abrigar os maiores e mais potentes grupos musculares. De maneira geral, a sua importância está diretamente relacionada na capacidade de locomoção, na manutenção da postura e na realização de atividades básicas, como sentar, caminhar, levantar. A coxa ela vai ter 3 compartimentos. Cada compartimento vai ser abordado aqui na apresentação. Então, os compartimentos eles vão ser anterior, que também são chamados de extensores, os mediais, que são chamados de adutores, e o posterior, que também são chamados de isquiotibiais. Bem, começando pelos músculos anteriores, a coxa ela vai ter principal função no auxílio da extensão do joelho e na flexão do quadril. E também vai ser responsável por dar estabilidade aos membros inferiores. Essa região ela vai ser formada por 2 músculos, o sartório e o quadríceps femoral.
Esse quadríceps femoral, ele vai ser subdividido em 4 regiões, que vai ser mostrada a seguir. Bem, mas antes disso, iniciando pelo músculo do sartório, ele é o mais longo entre os músculos longos, e ele é ativado quando fazemos o movimento de perna cruzada. Ele também vai participar da estabilidade do joelho, junto com outros músculos que vão ser tratados mais na frente. Sua origem é a partir da espinha ilíaca antero-superior. Já a sua inserção, ela se dá pela extremidade proximal da tíbia, logo abaixo do côndilo medial. A inervação é feita pelo nervo femoral da lombar 2 e 3, e ela está representada na imagem de verde. Já o quadríceps femoral, ele vai ser, como eu já havia falado, ele vai ser subdividido em 4 regiões, que é o vasto lateral, o reto femoral, o vasto medial e o vasto intermédio. Eles vão ser inervados pelo nervo femoral da lombar 2, 3 e 4, mas terão origem e inserções totalmente diferentes. Começando pelo vasto lateral, sua origem é a partir da linha áspera do fêmur e no trocante maior. Já a inserção é na tuberosidade da tíbia. E o outro é o reto femoral, ele está mais centralizado. Sua origem ela vai dar na espinha ilíaca antero-inferior e no sulco supraacetabular. Já a inserção acontece na tuberosidade da tíbia e patela. Bom, o vasto medial, ele já vai estar mais na região interior da coxa. E aí, sua origem, ela vai se dar no lábio medial da linha áspera do fêmur e na linha intertrochantéria, e a sua inserção na tuberosidade da tíbia e patela. E quando a gente remove o reto femoral, atrás dele a gente vai encontrar um vasto intermédio. Ele vai se originar na superfície anterior da diáfase do fêmur e possui uma inserção na tuberosidade da tíbia e da patela. Bem, dando continuidade, o próximo agrupamento muscular a ser falado vai ser o compartimento medial da coxa, que vai se localizar posterior ao que eu acabei de falar e anterior aos músculos isquiotibiais, que serão o próximo agrupamento a ser falado. Esse compartimento tem como principal função o movimento de adução, que é aquele movimento de se aproximar do eixo central do corpo. Mas ele também vai participar da flexão do quadril e auxiliar na rotação da coxa. Os principais músculos que vão compor essa região são o grácil, pectíneo e o adutor, que vai se subdividir entre curto, longo e magno. Bem, iniciando pelo músculo pectíneo, que ele vai se caracterizar por ser um músculo plano, quadricular. A origem ela vai se dar pelo ramo superior do pubis e a sua inserção vai ser pela linha pectínea e mais especificamente a linha áspera do fêmur. A sua inervação ela é feita pelo nervo femoral, mas também existe uma leve contribuição do nervo obturatório. Um fato sobre ele é que ele pode estar envolvido em lesões por esforço repetitivo, principalmente em atletas, né, que têm uma carga de atividade física bem mais intensa. Continuando, adentramos no adutor, nos músculos adutores. Eles vão ser o adutor longo, que seu nome ele vai corresponder à sua função, né, que é a adução da articulação do quadril. Além disso, ele também vai ajudar na rotação medial da coxa.
Sua origem, por sua vez, se dá no corpo anterior do pubis e a inserção na diáfase posterior do fêmur. A inervação ela vai dar pelo nervo obturatório. Mas, além do longo, a gente também vai ter o adutor curto. Esse adutor curto ele vai se localizar posterior ao adutor longo, mas ele também pode fazer o movimento, a ação, né, de adução, mas também vai auxiliar no movimento da flexão da articulação do quadril. Sua origem ela vai ser lá no ramo púbico inferior, mas a sua inserção ela vai dar na linha áspera do fêmur e a inervação pelo nervo obturatório. Bem, o próximo a ser falado é o grácil. Como mostra na imagem, ele é o mais longo, fino e superficial, só que ele vai estar localizado numa porção mais interiorizada da coxa. Ele é conhecido também por ser um músculo biarticular. Ele vai passar pela articulação do quadril e vai passar pela articulação do joelho. Sobre a sua origem, ele vai dar no ramo púbico inferior e a inserção pela superfície medial da tíbia proximal, mas a inervação é pelo nervo obturatório. A principal ação assim, que ele pode realizar é a adução do quadril, a flexão e a rotação do joelho. Por último, a gente vai falar sobre o adutor magno. Eu deixei ele por último porque ele é o mais fundo, vamos dizer assim, de todos que eu apresentei até agora. Ele dá numa região inferior. Nessa região inferior, na verdade, ele possui uma abertura. Essa abertura ela vai ser responsável pela passagem da veia e da artéria femoral. As principais ações desse músculo é a adução do quadril, e ele vai ser o mais potente em relação a isso. E sem contar na ajuda do movimento de flexão, né? Temos a parte isquiocondylar, que ele vai se originar na tuberculosidade isquiática e possui uma inserção no tubérculo adutor do fêmur e a inervação pela divisão tibial do nervo ciático. Já a parte adutora, vou passar o slide, na parte adutora, ele vai se originar, na verdade, no ramo púbico inferior. E a sua inserção na tuberculosidade glútea, mais especificamente na linha áspera, e a inervação pelo nervo obturatório. O último compartimento a ser apresentado são os músculos posteriores da coxa, ou também chamados de isquiotibiais. Esse agrupamento muscular é responsável pela flexão do joelho, um caso que dá a possibilidade da gente caminhar, correr, subir escadas e assim por diante, fazer atividades básicas do nosso dia a dia. E sendo assim, ele vai ser composto pelos músculos do bíceps femoral, que é subdividido entre cabeça longa e curta, os semitendíneos e o semimembranoso. Bem, começando pelo bíceps femoral, ele tem a separação, como eu havia falado, entre cabeça longa e curta. Sua principal função é justamente a flexão do joelho e ele possui 2 ventres, cada um possui sua própria origem e inervação, mas eles possuem a mesma inserção, que é a cabeça da fíbula. Mas, começando pela cabeça longa, a origem dela se dá pela tuberosidade isquiática e o ligamento sacrotuberal. Já a sua inervação é pela divisão tibial do nervo ciático. A cabeça curta ela vai possuir origem, na verdade, na linha áspera do fêmur. Podem comparar que elas se originam em lugares diferentes.
Então, ela vai dar origem à linha áspera do fêmur e a inervação, e a inervação é na divisão fibular do nervo comum no nervo ciático. O semimembranáceo, ele vai receber esse nome porque possui um tendão, ele é como se fosse um tendão achatado, em forma de membrana, como mostra a imagem aí. Ele é diferente do semitendíneo e já já vocês vão entender por quê. Sua origem ela vai se dar na impressão superlateral da tuberosidade isquiática, com a inserção no côndilo medial da tíbia e a inervação pela divisão tibial do nervo ciático. A próxima é o semitendíneo. O semitendíneo, como vocês veem, ele vai estar mais superficialmente do que comparado a um nervo semimembranáceo. Sua origem ela vai ser a impressão superlateral da tuberosidade isquiática e a inserção no côndilo medial da tíbia. Nelas, no final dela, a gente vai ter uma junção entre os músculos que eu já citei anteriormente, que o semitendíneo, o grácil e o sartório. Eles vão se juntar para formar a famosa pata de ganso, que se dá ali no joelho ali. E a inervação ele é na divisão tibial do nervo ciático. Meu nome é Maria Cecília e irei mostrar sobre os músculos da perna. Então, como introdução, vamos para uma visão geral. Anatomicamente, os músculos da perna se localizam entre a região do joelho e do tornozelo. Eles são organizados e divididos em 3 compartimentos principais, cada um com suas funções específicas, mas também todos a fim da movimentação do pé e dos dedos. São divididos em dorsiflexores, flexores plantares e fibulares. Cada um desses 3 também tem um segundo nome, então pode ser que você encontre eles com o nome de grupo anterior, grupo posterior e grupo lateral. Aqui estão os músculos da perna. Vamos iniciar pelos dorsiflexores. E uma característica bem interessante que a gente vai ver a partir dessa apresentação, desses slides, é que os dorsiflexores, eles, não só eles, né, mas em específico falando agora, eles têm uma função em comum. Justamente por isso eles estão no mesmo grupo, certo? Então, temos o tibial anterior, que ele se origina do côndilo lateral da tíbia e 2/3 superiores da face lateral da tíbia. Se localiza aqui onde está de ver. A inervação dele é a partir do nervo fibular peronal profundo. A irrigação da artéria tibial anterior é a principal, né, irrigação desse músculo, e a tibial posterior também. E as funções. A função desse músculo, além de dorsiflexão do pé, sim, e dorsiflexão é o movimento de articulação, certo? Do tornozelo que leva o pé em direção ao pé, certo? Então, além da dorsiflexão do pé, a inversão do pé também e auxilia na sustentação do arco medial do pé. Ele está localizado aqui. Também temos o extensor longo dos dedos. Ele se origina do côndilo lateral da tíbia, da metade proximal da fíbula, que é a face medial, e na membrana interóssea, certo? A inervação dele é a partir do nervo fibular, peronal profundo também, e a irrigação é das artérias tibial anterior e fibular, peronal. Nessa imagem aqui, a gente em específico visualiza as artérias tibial anterior, certo? E as funções? Novamente, dorsiflexão do pé, ele também auxilia na inversão do pé e na extensão do segundo ao quinto dedo. Como a gente pode perceber, ele está ligado
ao segundo dedo, ao terceiro, ao quarto e ao quinto. Só não ao primeiro, que é chamado de dedão, né? Fibular terceiro. O fibular terceiro, esse músculo ele se origina do terço distal da fíbula, na face medial, na membrana interóssea, a porção anterior, e no septo intermuscular anterior. A inervação dele ocorre a partir do nervo fibular peronal profundo também. A irrigação a partir das artérias tibial anterior, tibial posterior e dorsal do pé. Ele está bem localizado aqui, bem pequenininho. As funções, ele também auxilia na dorsiflexão do pé, ele contribui para a eversão do pé e atua em conjunto com o tibial anterior e o extensor longo dos dedos. Então a gente percebe que ele está bem onde eles estavam localizados mesmo e eles atuam juntos, certo? Temos o extensor longo do hálux também, e ele se origina na face anteromedial do terço médio da fíbula e na membrana interóssea. A inervação dele ocorre no nervo fibular, peronal profundo também, e a irrigação principal é pela artéria tibial anterior, mas também recebe contribuições da artéria fibular, da dorsal do pé e ramos maleolares e plantar. Então, ele está aqui, localizado aqui. E as funções, né? A função, ele auxilia também na dorsiflexão do pé. E ele tem uma função específica, como todos os outros, que é a extensão do hálux. O que é um hálux? O hálux é o dedão. É justamente aquele dedo que não havia nenhum músculo ligado a ele. Então, o extensor longo do hálux é justamente para essa extensão desse dedo, certo? Então, está localizado aqui. Agora iremos iniciar nos flexores plantares. Também eles vão ter uma função em comum que iremos observar ao longo dos slides. E ele é subdividido em grupo muscular superficial e grupo muscular profundo. Então, no grupo muscular superficial temos o gastrocênio, né? Que ele se origina na cabeça medial do côndilo medial do fêmur e na cabeça lateral no côndilo lateral do fêmur, certo? Aqui. A inervação desse músculo é a partir do nervo tibial, a irrigação é nos ramos surais lateral e medial da artéria populífera. Aqui essa é a visão frontal e essa é a visão lateral. A função. Qual a função desse músculo, né? Ele forma o tríceps sural com o sólio e o tríceps sural é em relação à panturrilha, certo? Então ele e o sólio, eles formam a panturrilha. Também como função a flexão plantar do tornozelo e auxilia na flexão do joelho. O sólio, a gente já percebe que ele é um músculo largo e também ele tem um formato triangular, certo? Ele se origina na linha solear e borda medial da tíbia, na face posterior do terço superior da fíbula. Então, ó, ele tem esse formato triangular. A inervação dele ocorre no nervo tibial, a irrigação nos ramos da artéria popilífera e também possui contribuições das artérias tibial posterior e fibular. Qual a função? A função desse músculo é a flexão plantar do pé, atuação no controle postural e estabilização da perna na postura em pé e na marcha. Na marcha seria no andar, né? Outro músculo do grupo muscular superficial
tibial é o plantar. Ele se origina da parte inferior da linha supracondylar lateral do fêmur. A irrigação dele ocorre por duas partes, na parte muscular, que é a partir dos ramos sural, lateral e genicular, lateral superior da artéria popelítea, e na parte tendinosa, que é nos ramos calcâneos da artéria tibial posterior. A inervação é a partir do nervo tibial, certo? E as funções. Ele é um músculo fraco isoladamente, certo? Mas ele auxilia no tríceps sural na flexão plantar do pé. Então, lembra que o tríceps sural é justamente a parte da nossa panturrilha, então ele auxilia aqueles outros dois músculos que estão relacionados. E ele também auxilia na flexão do joelho, como o gastrocnemius, certo? Agora iremos começar no grupo muscular profundo. O grupo muscular profundo, ele é composto pelo popelíteo, certo? Que tem origem do tendão popelíteo na face posterolateral do côndilo femoral lateral, do menisco lateral. Aqui, ó, se localiza, se origina aqui. A irrigação é a partir da artéria popelítea, a artéria tibial posterior, recorrente, e a artéria nutrícia da tíbia, certo? A inervação, a partir do nervo tibial. A função também vai ter a ver com a flexão do joelho, certo? Por isso que eles são chamados de flexores, porque todos eles estão relacionados a essa função. Então, ele inicia a flexão do joelho totalmente estendido, né? Chamado de destravamento, e ele gira também lateralmente o fêmur sobre a tíbia, permite o início da flexão do joelho. Então, ele é bem importante também. No grupo muscular profundo, também temos o flexor longo dos dedos, que ele se origina no lado medial da superfície posterior da tíbia e inferior à linha ciliar. A inervação ocorre no nervo tibial e a irrigação na artéria tibial posterior. Ele está bem localizado aqui. E a função? A função é relacionada à flexão dos 4 dedos laterais e à flexão plantar do pé, também na inversão do pé. Ó, tá bem aqui ligado aos 4 dedos. Temos o flexor longo do hálux também, e ele se origina 2/3 isquiais da superfície posterior da fíbula. Ele está localizado aqui. A inervação ocorre no nervo tibial e a irrigação na artéria fibular. A função é a flexão do hálux e auxilia na flexão plantar e inversão do pé. O que é o hálux, né? Para quem não sabe por esse termo, é simplesmente o dedão do pé. Então, a gente viu muitos músculos que estão relacionados ao segundo, ao quinto dedo, no caso, a esses 4 dedos. A maioria está ligada a eles. E a gente não percebeu ainda um que estivesse ligado ao dedão. Esse daqui é especificamente ligado ao dedão. Para concluir os flexores plantares, temos no grupo muscular profundo também, o tibial posterior, que se origina na superfície posterior da membrana interóssea, 2/3 superiores da tíbia posterior, superfície e da superfície posterior da fíbula. A inervação também no nervo tibial e a irrigação por duas porções. Na porção muscular, são tem as artérias, tibial posterior e fibular, e na porção tendínea, rede maleolar, medial e artéria plantar medial. Função. A função é também a flexão plantar do pé e a inversão do pé, mas também tem uma função à parte, que seria o reforço do arco longitudinal medial. Então, essa aqui é a visão lateral e essa é a visão frontal.
E vamos para os fibulares. Os fibulares são só dois, mas também são muito importantes, assim como todos os outros. E temos o fibular longo e o fibular curto. Vamos iniciar pelo fibular longo. Ele se origina na cabeça da fíbula, dos terços proximais da diáfise lateral da fíbula e septos intermusculares da perna. A inervação ocorre no nervo fibular superficial e a irrigação na artéria fibular peroneal. Função. A função desse fibular longo é a eversão do pé, a flexão plantar do pé e o suporte aos arcos laterais e longitudinais e transversais. Quer dizer, ele fica localizado bem aqui, certo? Na cabeça da fíbula. E por último, o fibular curto, que ele se origina dos dois terços distais da superfície lateral da fíbula e septo intermuscular anterior adjacente. Está bem aqui. A inervação a partir do nervo fibular superficial e a irrigação principalmente da artéria tibial anterior e sua parte tendinosa distal pela rede anastomótica. Bom, no fibular curto, ele se origina dos dois terços distais da superfície lateral da fíbula e septo intermuscular anterior adjacente. A inervação a partir do nervo fibular superficial e a irrigação principalmente da artéria tibial anterior e sua parte tendinosa distal pela rede anastomótica do tornozelo. E a função é versão e flexão plantar do pé. Ele está localizado bem aqui. Bom, em síntese, né, finalizando aqui, os músculos da perna, eles atuam de forma integrada para produzir movimentos complexos e coordenados. Mais do que movimentar os pés, né, eles garantem estabilidade, absorção do impacto e eficiência biomecânica na marcha, no andar. E são muito importantes para movimentos de articulação, como a flexão também. E a compreensão detalhada dessas estruturas é fundamental tanto para a anatomia quanto para a prática clínica. Então, eu espero que tenha sido objetivo, era a intenção, mas também trouxe tudo aquilo que precisa ser comentado sobre esses músculos, que são tão importantes para a anatomia do nosso corpo. Olá, me chamo Vilana Aparecida e vou falar um pouquinho sobre os músculos do pé. Bom, dando uma contextualização, né, o pé é uma estrutura muito importante, tanto para a nossa sustentação quanto para a nossa locomoção. Ele atua ali na absorção do impacto, também atua no equilíbrio corporal como um todo. Então, é uma estrutura extremamente importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né, para as nossas vivências, enfim. Falando já sobre os músculos em si, nós temos que os músculos do pé são divididos em dois grandes grupos, que são os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos. Falando um pouquinho sobre os músculos extrínsecos, nós temos que, na verdade, eles se originam na perna e se inserem no pé. Então, eles são responsáveis pelos movimentos mais amplos do pé e trabalham em conjunto com os músculos da perna para fazer esse controle, né, da posição do pé. Inclusive, são músculos muito importantes para os movimentos do tornozelo e também para os movimentos de flexão e extensão dos dedos do pé. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês se basearem em como é o sistema desses músculos extrínsecos. Inclusive, eles são divididos em compartimento anterior, lateral e posterior. Só que eu não vou me aprofundar muito sobre cada músculo extrínseco,
justamente porque, por eles virem da perna, eles já foram músculos citados anteriormente nessa apresentação. Então, vamos nos focar principalmente nos músculos intrínsecos, que têm nosso maior interesse, justamente por serem músculos que se originam no pé, né? No próprio pé. Então, eles são responsáveis, né, pelo controle mais minucioso dos movimentos dos dedos e também pela manutenção dos arcos plantares, que inclusive são fundamentais para o equilíbrio e para a nossa movimentação. Bom, os músculos intrínsecos são divididos em dois grupos também, que são os músculos do dorso do pé e os músculos da planta do pé, né? Na região dorsal do pé, nós temos o músculo extensor curto dos dedos, que é um músculo que tem origem ali na face dorsal do calcâneo. E sua inserção é ali nas falanges médias, que vão do segundo ao quarto dedo, certo? A sua função principal, né, é essa extensão das articulações metatarsofalángicas, mas também ele faz um auxílio na extensão das interfalângicas também. E também temos, na região dorsal do pé, né, o extensor curto do hálux, que é esse músculo que está na imagem, e a origem dele também é na face dorsal do calcâneo, igual ao músculo anterior, mas sua inserção é na base da falange proximal do hálux. Então, justamente, a sua função principal é essa extensão do hálux, certo? E falando sobre a questão da inervação, ambos os músculos da região dorsal do pé são inervados pelo nervo fibular profundo. Falando da região plantar do pé, ela é uma região com maior complexidade anatômica. Então, por conta disso, ela foi dividida em 4 camadas para melhor entendimento, né? Melhor estudo anatômico. Então, vamos destrinchar um pouquinho essas camadas e entendê-las. Eu quero que vocês se baseiem pelas setinhas e pelas imagens que eu coloquei no slide para melhor entendimento e visualização. Na primeira camada, né, nós temos o flexor curto dos dedos, que seria justamente esse músculo central, que é o músculo vermelho, né, que tem origem ali na tuberosidade do calcâneo, e a inserção dele, como podemos visualizar, é justamente nas falanges médias, que vão do segundo ao quinto dedo. Ele também tem uma função de flexão dos dedos, e a inervação dele, assim como do abdutor do hálux, é no nervo plantar medial, né? E, já falando do abdutor do hálux, né, ele é esse músculo amarelo, e ele tem a origem ali no processo medial da tuberosidade do calcâneo e a aponeurose plantar, e a inserção dele é no sesamoide medial e base da falange proximal do hálux, né? A função dele é a abdução e flexão do hálux, e a sua inervação, como eu falei, é no nervo plantar medial. Ainda na primeira camada, nós também temos o abdutor do dedo mínimo, né, que é este músculo azul, inclusive, e ele tem origem ali no processo lateral da tuberosidade do calcâneo e a aponeurose plantar, e a sua inserção é justamente na base da falange proximal do quinto dedo. Ele tem uma função ali de abdução e flexão do dedo mínimo, e a inervação dele é no nervo plantar lateral. Já passando para a segunda camada, né, nós temos o quadrado plantar, que é justamente esse músculo vermelho ali abaixo do amarelo, e ele tem uma origem ali na face medial e lateral da tuberosidade do calcâneo, e sua inserção é na margem lateral do tendão do flexor longo dos dedos. Ele tem uma função
de corrigir a direção da tração do tendão do flexor longo dos dedos e a sua inervação seria ali no nervo plantar lateral. Já os músculos lombricais, né, que também pode ser vista nessa imagem, e são justamente esse músculo amarelo, ele tem origem ali nos tendões do flexor longo dos dedos, inserção ali nas expansões dorsais, que vão do segundo ao quinto dedo, e ele tem uma função de flexão das metatarsofalángicas e também extensão das interfalângicas. Já passando para uma terceira camada, né, nós temos aqui o flexor curto do hálux, que é justamente esse músculo amarelo, e a origem dele é no cuneiforme medial intermédio e cuboide. A inserção dele é no sesamoide medial lateral e na base da falange proximal do hálux, certo? Ele tem uma função de flexão do hálux e sua inervação é justamente na cabeça medial lateral, né? Também nessa imagem é possível ver o adutor do hálux, que é justamente esse músculo vermelhinho na parte mais horizontal, né? Na parte horizontal, na parte anterior, que seria o adutor do hálux. E a origem dele, como pode ser vista, é no segundo, terceiro e quarto metatarsais. Ele tem uma inserção ali no sesamoide lateral e base da falange proximal do hálux, e sua ação é de adução e auxílio na flexão do hálux. Inclusive a inervação dele é ali no nervo plantar medial. Nervo plantar lateral. Ainda na terceira camada, nós também temos o flexor curto do dedo mínimo, que é esse músculo azul, que tem a origem ali na base do quinto metatarso e ligamento plantar longo, e sua inserção na base da falange proximal do quinto dedo. Ele tem uma função ali de flexão do dedo mínimo, e a inervação dele é justamente no nervo plantar lateral. E também nessa imagem pode ser visto o oponente do dedo mínimo, que seria ali com sua origem ali no cuboide e no ligamento plantar longo, tendo sua inserção na face plantar do quinto metatarso, e sua função é justamente auxiliar na posição e na estabilização do quinto metatarso. Sua inervação também é no nervo plantar lateral, certo? E para finalizar a região plantar do pé, nós temos a quarta camada, que seria, nessas imagens, nós temos os interósseos plantares, que eles são essa regiãozinha verde, os interósseos plantares, que são a regiãozinha amarela, e nós temos como origem ali delas as faces mediais dos metatarsos, que vão do terceiro ao quinto dedo, e a inserção dela, como pode ser vista, são as bases das falanges proximais e expansões dorsais. E ela tem uma função ali de adução dos dedos, que no caso aproximam ao eixo do segundo dedo. Já os interósseos dorsais, que agora sim são os verdinhos, né? Os músculos verdinhos ali, como podem ser vistos, eles têm origem nas faces adjacentes dos metatarsos, e a sua inserção é justamente na base das falanges proximais. Ele tem uma função ali de abdução dos dedos, e a inervação é no nervo plantar lateral. A vascularização do pé, ela se divide em arterial e venosa, e se organiza ali pela região dorsal e a região plantar do pé. Na vascularização arterial do pé, na região dorsal, no caso, nós temos que a artéria
tibial anterior é a principal responsável por essa irrigação do dorso, né? E ela continua-se como artéria dorsal do pé, mas ela origina outras artérias, como a artéria arqueada, as artérias metatarsais dorsais, as artérias digitais dorsais, a artéria tarsal lateral e também a artéria plantar profunda, que inclusive contribui muito para a região plantar do pé. Inclusive, a primeira artéria metatarsal dorsal é a responsável pela irrigação do hálux, né? E, essa região dorsal do pé ela é irrigada principalmente por essa artéria tibial anterior mesmo. Já na região da vascularização arterial do pé na região plantar, nós temos que a irrigação da planta do pé ela é feita pela artéria tibial posterior, que essa artéria tibial posterior se divide em outras duas artérias, que são a artéria plantar medial e a artéria plantar lateral. As funções da plantar medial é principalmente irrigar o hálux. E já a plantar lateral, né, ela é responsável ali por formar o arco plantar, que logo mais dá origem às artérias digitais para os demais dedos, né, que no caso são os dedos do segundo ao quinto. Né? Então, em resumo, essa região plantar ela é irrigada pela artéria tibial posterior através das artérias plantares medial e lateral. Já entrando aqui na vascularização venosa do pé, na região dorsal, nós temos que o sangue ele é coletado pelo arco venoso dorsal e ele drena para veia safena magna, que é a veia medial, e veia safena parva, que seria a veia lateral. E já na região plantar, o sangue venoso ele drena principalmente para as veias plantares medial e lateral e veia tibial posterior, que é a principal responsável pela drenagem profunda da planta do pé, né? Aqui também eu trouxe para vocês um caso clínico, que seria o hálux valgo, que também é muito conhecido como joanete, né? Eu trouxe a imagem para vocês verem, né, como fica. E essa condição ela ocorre, né, pelo desvio medial do primeiro metatarso e também pelo desvio lateral do hálux. E aí, por conta disso, acontece esse aumento do ângulo da articulação metatarsofalângica, como pode-se ver, e também a formação da proeminência óssea medial. Nessa imagem, a gente consegue ver bem claro essa mudança, né, de um pé normal para um pé que tem esse hálux valgo. E por conta disso, por conta desse caso, pode acontecer uma sobrecarga de articulação metatarsofalângica. Aí vem a questão da dor e também a dificuldade durante a locomoção da pessoa, né? Porque essa dor causa realmente um incômodo grande. Então, em questão de prevenir, né, esses alguns fatores envolvidos para o desenvolvimento desse caso é como, por exemplo, usar calçados inadequados, alterações biomecânicas e o desequilíbrio muscular mesmo, né? Então, já falando uma parte mais anatômica, né? O adutor do hálux, ele tende a favorecer esse desvio lateral, enquanto o abdutor do hálux, ele atua como um estabilizador medial. Então, o desequilíbrio entre essas forças pode contribuir também para esse desenvolvimento dessa deformidade, certo?